Essa é a ferramenta mais importante de um datalog, na minha humilde opinião, cara. A gente vai fazer o seguinte, ó. Pum. Não caiam no engano de achar que isso aqui, porque eu estou mostrando só com carro de corrida, que é uma ferramenta que você só vai usar em carro de corrida. Muito pelo contrário. Você vai usar em qualquer tipo de projeto, galera. Vamos colocar, já vamos para o modo comparação, que é um negócio muito importante. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Tá? Só para vocês sacarem, ó. Conforme eu clico aqui, ó, eu vou selecionando outras voltas do piloto, tá? Deu até uma travada no carro, no computador aqui, ó. Então, nesse trecho aqui, ó, eu tô selecionado uma volta. Como assim? Meu, ó, se eu começar aqui, ó, nesse ponto aqui, olha onde tá o carro aqui. Se eu for andando, tá, o cara vai fechar uma volta. Quando ele fechar a volta, é tudo que eu tô olhando aqui, tá? Então, a gente tá olhando os dados de uma volta só, em Interlagos, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Pum, a gente vai jogar, vamos bagunçar esses gráficos aí, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está olhando outra volta em cima. Essa é a ferramenta mais importante de um datalog, na minha humilde opinião, cara. O modo comparação. A gente tem as possibilidades de comparar pilotos, comparar motor. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que você vai lá, você faz um teste padrão lá. O que eu quero dizer com um teste padrão? Vamos supor que eu não quero falar tanto de carro de corrida, vamos falar mais de uma aplicação de carro de rua, tá? Vamos supor que você tem uma oficina e você vai entregar o carro do seu cliente, né? Daí você vai entregar, você vai fazer a entrega, o projeto está pronto. E aí, o que você pode fazer? Você pode ir lá e fazer um teste padrão. O que seria um teste padrão? Quando a gente faz um teste padrão, é tipo, você tenta repetir, ser o mais repetitivo possível. Você tenta, por que eu coloco tenta? Porque você nunca vai conseguir fazer sempre o mesmo teste, né? Você tenta fazer um teste o mais repetitivo possível. Que seja possível de repetir. O que eu estou falando, galera? Vou dar um exemplo. Você pode estar num dinamômetro de rolo, você coloca o carro lá e o que seria? Cara, você faz o teste, por exemplo, de quinta marcha, você faz o teste começando em 2.000 RPM até 5.000 RPM, você anota lá, cara, o teste foi feito com gasolina Podium, pô, no dia a temperatura ambiente estava 30 graus Celsius, por exemplo, e tem um monte de outras coisas que você pode colocar, a umidade relativa do ar no dia, enfim, você pode documentar qual era a relação da quinta marcha, vai que depois o cara troca, tem um monte de coisa que você pode fazer. E aí você faz esse teste, por exemplo, então de quinta, de 2.000 a 5.000, certo? E daí você vai lá, você entrega, vamos supor que você entrega esse projeto em março de 2000 e você entregou ele em 2019. E daí depois de mais de 2 anos, em maio de 2021, o cara volta na sua oficina. Você pode refazer esse teste de quinta marcha, de 2.000 RPM, para você usar exatamente isso aqui. Para você comparar como que tá o motor depois de 2 anos, por exemplo, certo? Então, não caiam no engano de achar que isso aqui, porque eu estou mostrando só com carro de corrida, que é uma ferramenta que você só vai usar em carro de corrida. Muito pelo contrário, você vai usar em qualquer tipo de projeto, galera. O que eu trago para vocês aqui são coisas do mundo da injeção de gestões programáveis que você pode usar em qualquer tipo de projeto. Isso aqui, por exemplo, é uma ferramenta que se usa muito para fazer calibração de jet ski, por exemplo. E é a base de um monte de calibração quando você não tem dinamômetro de rolo. Beleza? Tem só para vocês terem uma ideia, tem um módulo específico do meu curso só de acerto de motor para quando você não tem um dinamômetro. Muita gente, eu sei que fala, a calibração é no dinamômetro. Sim, é no dinamômetro. Mas, cara, se você não tem, você tem que aprender a se virar. Beleza? Então, esse cara aqui é um negócio muito importante. O que mais, antes da gente olhar esses gráficos aqui, o que mais a gente sabe? A gente sabe também o seguinte, tá vendo que tá marcado em vermelhinho aqui, ó? É a volta colorida. E essa volta que tá marcada em branco aqui, ó, é a volta que virou, que tem os dados em branco. Então a gente sabe os tempos de volta. Um foi 1 minuto 30.792 e o tempo da volta, galera, tempo da volta mesmo, né? Quanto tempo levou pro cara dar uma volta em Interlagos? E a curva em amarelo aqui, ó, tá como vermelho aqui, é 1:35.7. Então, tem uma diferença de 5 segundos. Galera, 5 segundos é muita coisa. Então, tem muita diferença aqui. Beleza? E é aqui que eu quero mostrar, eu separei esse exemplo justamente porque ele é um exemplo mais fácil da gente identificar as diferenças.
beleza? A gente consegue ir num ponto exato. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Olhando de maneira geral, sem dar zoom, tá? Tem muita diferença entre os gráficos? Tem diferença, né, galera? Olha só, por exemplo, aqui. Eu vou melhorar o zoom aqui para a gente conseguir enxergar mais, ó. Fica mais fácil da gente enxergar. Mas olha a diferença que a gente tem aqui, tá? Olha a diferença. Deixa eu ver, eu vou melhorar o zoom aqui também. Assim fica maior o gráfico e a gente consegue olhar. Mas olha essa diferença aqui, galera, de rotação. Um cara tava a 5.100, o outro cara tava a 6,5. Então, tem muita diferença, assim, ao longo de todo o gráfico, né? Aqui também tem uma grande diferença, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, diferença de RPM. Aqui tem uma pequena diferença, ó. Tá vendo? Agora, o que essas diferenças significam? Vamos ponto a ponto na pista, tá? Se a gente for olhar aqui, que ponto era esse, tá? Só pra galera lembrar. Meu, que os dois carros, ó, tá vendo? Ó, tá um junto do outro, ó, desenha junto aqui, ó. Tava os dois carros aqui no final da reta aqui em Interlagos. Então, o que a gente consegue ver aqui? Tá vendo que a curva amarela aqui, o RPM caiu antes, ó? Ele caiu aqui, ó. E o branco caiu só aqui, ó. Então, qual é a conclusão? Eu vou falar para vocês falam se tá certo a minha análise. Então, a conclusão, galera, a gente tá olhando só RPM. A conclusão é a seguinte: a rotação do amarelo caiu antes porque ele freou antes. E o piloto da curva branca, ele foi melhor, por quê? Ele foi melhor porque ele freou mais dentro. Então, provavelmente, ele foi mais rápido. Ele começou a frear aqui. Faz sentido isso que eu falei? Tá? Aqui a gente está comparando dois carros. Olha os caras aqui. Essa curva em amarelo, a rotação começou a cair antes aqui, ó. Isso aqui é até uma redução, ó. Para quem lembra ali do que a gente falou antes. Isso aqui é uma redução. Ela caiu antes. O cara reduziu antes. Então, significa que o carro branco, ele freou mais lá para dentro. Quando o carro amarelo ele começou a frear nesse ponto aqui, ó, o carro branco freou aqui só. Eu falo amarelo porque é curva amarela, né? Tudo que for colorido vai ser do ponto vermelho. Faz sentido isso, pessoal? Então o carro branco foi melhor porque ele freou mais dentro? Ele foi mais rápido nesse trecho? É mais um negócio que eu falo isso porque eu sei que isso confunde muita gente, meu. Vamos olhar isso com calma. Quem disse que frear mais dentro é melhor? Primeira pergunta. Isso é muito importante, galera. Pergunta 2. Imagina que tem uma reta aqui, tem uma curva aqui. Tá aqui a reta, os carros estão vindo aqui. Se chega um carro aqui, ó, um carrinho azul, que ele tá a 270 km por hora, e eu tenho um carrinho vermelho aqui, ó, que ele tá 150 km por hora, quem vai frear antes? Quem vai frear antes? Galera, se o cara tá a 270 km por hora, ele vai ter que frear antes. Ele vai ter que frear antes. Ele está numa velocidade muito maior. Então, eu fiz esse exemplo aqui para quebrar Meu, é um erro que eu vejo muito também, galera, fazendo. Ah, o cara freou mais dentro, foi melhor. Tá aqui um exemplo que mostra que isso aí é mentira. Se um cara estiver mais lento, ele vai poder frear mais dentro. Faz sentido agora ou não, galera? Faz sentido se o cara tá mais lento, ele poder frear mais dentro da curva? O ponto, galera, é que é o seguinte: se tem um carro que ele tá mais rápido que o outro, ele não vai conseguir frear no mesmo ponto. O cara que tá mais rápido, ele precisa frear antes, senão ele não vai conseguir fazer a curva. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Para a gente saber essa parada aqui, eu falei para enganar vocês mesmo. A gente precisa olhar a velocidade. A gente realmente precisa olhar a velocidade. E tem outra coisa. Lembra que o carro branco, ele saiu da pista? Na verdade, foi o carro vermelho que saiu da pista. Então, vamos colocar as velocidades aqui. Vamos ver essa parada aí. Esse é o ponto que eu queria falar para vocês, ó. Nesse caso, deixa eu pegar a velocidade do GPS para a gente olhar aqui como que estava. Pela velocidade do GPS, o amarelo aqui, como é o mesmo carro, galera, a gente nem precisaria olhar a velocidade. O carro amarelo aqui, ele estava numa velocidade maior. Por quê? Porque o RPM estava maior. O RPM era maior, beleza? Se a gente for olhar aqui na velocidade de roda dianteira, a gente consegue ver que ele estava ligeiramente maior, 2, 3 km por hora maior. Tá? 2, 3 km por hora maior. Não é o suficiente para o cara frear muito antes, beleza? Eu só quero deixar claro para vocês, só olhar aqui que o cara freou antes, não dá para falar, ele freou antes, então ele foi mais lento. É isso que eu quero que vocês tomem cuidado. A gente tem que analisar outras coisas.
certo? Cara, análise de dados não é olhar uma variável só que nem a gente está olhando aqui RPM e concluir. Nunca façam isso. Ah, freou antes, então foi mais lento. Não dá para saber. Só olhando RPM, a gente tem que ver outras coisas. Inclusive, tem uma coisa que mostra o que aconteceu, que é esse cara aqui em cima. Ó. Isso aqui é diferença de tempo. Ele mostra certinho qual é a diferença de tempo entre os carros. Essa é a variável que vai entregar com precisão quem foi mais rápido, quem foi mais lento. O que eu quero dizer? Quando a gente olha nesse ponto aqui, ó, o que a gente está vendo aqui, ó, só para deixar claro para vocês, ó, menos 1.2. O que significa isso? Que nesse momento da pista aqui, o carro branco, que foi mais rápido, ele foi 5 segundos mais rápido, não foi, galera? O carro branco. Nesse momento, ele já tinha sido 1.2 segundos mais rápido, naquele trecho específico da pista. Então, as outras informações... RPM, TPS, pressão de freio, velocidade, tudo é importante para a gente entender o que aconteceu. Mas quem vai falar quem foi mais rápido ou não é essa curva aqui. É essa curva aqui, ó. Ponto-chave que eu quero falar para vocês aqui, galera, é não tomem conclusões precipitadas no Datalog olhando um canal só, por exemplo, RPM. Que nem eu falei, não olhe só a pressão de óleo e ache, putz, deu pau aqui no motor porque caiu a pressão de óleo. Cara, o motor estava ligado. Tudo isso a gente tem que sacar.